E aí galera, beleza? Uma pergunta que as pessoas sempre fazem aqui no canal é sobre o computador para jogos. O que mais aparece aqui é como meu computador funciona, o jogo tal, não sei o que, não abre, trava, etc e tal. Então eu resolvi fazer um vídeo falando mais ou menos como você compra um computador gamer, um computador para jogos. O assunto é um assunto bem grande, vou tentar fazer um vídeo pequeno. Por exemplo, a primeira coisa que você faz se você comprar um computador gamer, um computador para jogos, é que você necessariamente você vai precisar montar um. Esses que vendem em loja como Casas Bahia, Ponto Frio, Electro, sei lá, essas lojas que vendem computador pronto. Eu não vou falar marcas porque alguém pode querer dar strike no meu vídeo, mas não dá certo. Esses computadores são geralmente montados para você usar em algum escritório, fazer trabalho de escola, coisa assim. Computador para jogos, ele necessariamente tem que ter uma placa de vídeo mais forte e um bom processador. E geralmente esses computadores, eles são, entre aspas, baixo custo, porque na verdade às vezes eles custam o mesmo preço de um computador gamer. Eles não oferecem essas coisas para vocês. Existem lojas pela internet que montam um computador para jogos. Aí é interessante, você pode escolher uma placa de vídeo, um processador, a memória RAM, aí o HD que você quer usar no seu computador, e você pode montar um. Você monta até pelo próprio site. Eu não vou dar o nome de nenhuma loja porque eu não comprei nenhuma, então eu não vou poder dar o nome e falar essa loja aqui é boa, essa aqui é ruim, essa aqui porque eu não conheço, né? Mas o que eu posso falar é o seguinte: eu sempre montei os meus computadores do zero. Eu monto ele inteiro, cada parafuso dele eu escolho e monto o computador para os meus clientes também. Então eu entendo mais ou menos como é que pode montar um computador para jogos. A primeira coisa que você pensa em jogos é a placa de vídeo. A placa de vídeo é responsável por fazer toda a renderização dos jogos, fazer os efeitos, etc. Uma placa de vídeo fraca, uma placa de vídeo que não tem potência para empurrar os jogos, seja ele qual for, você pode ter o melhor processador do mundo, que ele não vai empurrar a placa de vídeo. Eles têm que trabalhar em conjunto. Você não precisa comprar o processador mais caro do mercado para empurrar uma placa de vídeo fraca. Para uma placa de vídeo muito forte, muito potente, uma high-end, por exemplo, você vai precisar ter um processador um pouco mais robusto para ele poder puxar aquilo que a placa de vídeo para ele poder enviar para a placa de vídeo aquelas coisas que ela precisa. Elas funcionam, um computador, eu vou dar um exemplo meio tosco, ele funciona mais ou menos assim. Imagina um cara em cima do telhado e um cara que está no chão pegando aquelas telhas, quando chega da obra ele pega a telha e joga para cima. Ele joga e o cara lá em cima pega aquelas telhas. Imagina que esse cara aqui em cima, esse cara aqui embaixo, ele é o processador. E aquele cara lá em cima é a placa de vídeo. Esse cara aqui é um cara fortão, um cara que manja, que consegue jogar 3, 4, 5 telhas juntas. Mas o cara que está lá em cima, que seria a placa de vídeo, ele é um cara assim da magrela, que deu. Então ele não vai conseguir pegar 10, 5 telhas ao mesmo tempo, porque o cara de baixo está jogando para ele. Quando ele jogar, ele vai pegar uma ou duas e o resto vai cair e ele vai perder aquela telha, aquele material. É assim que funciona a placa de vídeo. O processador ele pode mandar um monte de coisa para ela, mas se ela não conseguir processar toda aquela informação que está chegando nela, ela vai descartar aquilo que não for útil para ela naquele momento e vai fazer aquilo que ela consegue. O processador é a mesma coisa. Se você tiver uma placa de vídeo muito poderosa, que ela pode fazer muitas e muitas coisas ao mesmo tempo, ela vai ficar assim, ó, o processador manda aí, manda informação, vai cara, vai, manda aí, então você não vai ter performance do mesmo jeito. Agora se você tem se você tem o processador e a placa-mãe nivelados, por exemplo, eu tenho um cara aqui embaixo que joga uma telha e tem um cara lá em cima que pega uma telha. Os dois estão em uma sincronia, então funciona o computador dessa mesma maneira.
Processador, se você pensar acima de um processador, se você começar a partir da linha AMD, do FX 6300, que são 6 núcleos, que eles trabalham no mínimo a 3.5 e vai, você pode colocar até 4.5 GHz, tem cara que consiga até colocar 5 GHz nele. Ele vai conseguir trabalhar com qualquer placa de vídeo, mesmo que seja uma placa de vídeo porreta, daquelas mais fortes que tem, ele pode até não conseguir processar tudo que ela pede. Mas ele vai mandar bastante informação para você, não vai nem perceber no seu jogo. Da linha Intel, começando a partir do processador i5, pode pegar da quarta ou dessa quinta geração, agora saiu o novo Skylake, mas eu não tenho informação dele, eu não sei como que ele tá. Ele é melhor do que o da quinta geração, ele é da sexta geração, se não me engano. Ele tá um pouco mais forte, parece que o máximo que ele teve de performance foi de 10 a 12%, acho. Um pouquinho coisa a mais do que o da quinta, mas ele é mais forte. Provavelmente vai sair o dobro do preço aqui no Brasil, como sempre. Mas a partir do i5 para cima, tranquilo, você pode até pegar o i7 se você quiser. Você não precisa, tá? O i7, todos os fóruns que eu entro, que eu olho, os vídeos que eu assisto, todos os reviews que eu assisto, você não precisa ter o i7. Isso você vai usar se você for usar 2, 3 placas de vídeo super poderosas, você vai precisar de um super processador para conseguir segurar aquilo. Você vai usar o i7. Ou a linha FX 9000, que é da AMD, que são 8 processadores também, com 5 GHz, um processador mais forte. Então, nessa parte todos os serviços, processador, isso daí. Memória RAM, a turma mais pergunta. Memória RAM, ela dá diferença em jogo? Dá. Porque ela é mais rápida, porque é melhor? Não, porque a capacidade dela poder mandar informação para a placa de vídeo é maior. Então, por exemplo, até o DirectX 12 começar a funcionar, que vem com o Windows 10 agora, como funciona? Aí o processador ele pega a informação dele, passa pela memória RAM e dessa memória RAM ele vai para a placa de vídeo e eles ficam trabalhando assim. A memória RAM ela funciona como um verdadeiro gargalo que ela impede um pouco o funcionamento perfeito da sua placa de vídeo. Então se você tiver mais capacidade de memória RAM, mais RAM, por exemplo, 8 GB de RAM, perfeito. Ele vai ter uma coisa legal. A partir do DirectX 12 ele vai eliminar o gargalo da memória RAM e o processador vai conversar direto com a placa de vídeo. Isso vai ser bem legal, porque o processador é infinitamente mais rápido do que a memória RAM, e as memórias da placa de vídeo são muito mais rápidas do que a memória RAM do computador. Mas para não complicar lá, vamos direto ao ponto. Vídeo curto, Sérgio, foco. 8 GB de RAM, joia. Você pode pôr até 6. 4 GB eu não recomendo, é pouco. Vai ter jogo que funciona? Vai ter vários jogos que vão funcionar, mas o computador ele não vai ter a flexibilidade que ele tem para poder trabalhar. 6 GB você vai conseguir jogar praticamente qualquer jogo que tem no mercado, com exceção do novo Batman, que é o Arkham Knight. Ele pede 6 GB de RAM no mínimo para ele funcionar. Jogos como Dying Light também, ele pede no mínimo 4 GB. Mas você vai ter 6 GB de RAM, o Windows já fominha come 2 GB de RAM, então você já vai ficar meio uma coisa. O 8 GB é perfeito, você não precisa ter mais que isso. Não compre memória RAM genérica. Eu vou ter que dar marca aqui, não adianta. Não compre memória RAM genérica, memória RAM daquelas. Compra daquelas que tem alta performance, a partir de 1600 MHz, que é o 1666. Por quê? Porque você não pode comprar uma de 1383. Porque a diferença de valor entre um e outra é de aproximadamente 10 a 15 reais. Dependendo do lugar que você for comprar, você vai pagar 20 reais a mais de diferença entre uma memória de 1333 e uma de 1600 MHz. Não compensa comprar outra, porque ela vai ter um clock maior, principalmente se o seu computador tiver o caso, como que chama? Uma APU, que é um processador que tem uma placa de vídeo integrada a ele. A velocidade da memória RAM para ele é muito importante, quanto mais rápida ela for, melhor. Esses que eu estou indicando aqui, nenhum deles é um processador APU, então 1600 MHz para cima, ótimo. Pega da Kingston, que é aquela HyperX, eu vou pôr a fotinho dela no lugar aqui. Tem azul, vermelho, cor abóbora, preta, sei lá
cor que você quiser. Ela já vem com dissipador, é uma memória maravilhosa. Eu tenho uma aqui, não tenho do que reclamar, ela é muito melhor mesmo. Eu fiz o teste com uma outra genérica que eu tinha, que era da própria Kingston, mas não era de alta performance. Dá diferença pra caramba no jogo, até o tempo que ele leva pra ele a carregar, coisas assim, é bem diferente mesmo. Corsair, as excelentes memórias, aquela que é a... Aí como é que é? Chama a memória da Corsair. Me fugiu o nome dela agora. Eu vou pôr em algum lugar aqui a memória o nome dela. Tá. Tem uma daquela Ripsol também que parece que é boa. Tem algumas marcas que são legais, só dá uma olhadinha, né? Assim na internet, você pensa memória RAM para gamer, para jogo. Você vai ver que são as memórias mais vendidas que são as melhores. A diferença de preço não é tão grande. 8 GB de RAM, perfeito. Agora aqui, ó, complicado, placa de vídeo. Placa de vídeo é... Vamos lá. Elas são classificadas em baixo custo, que são placas de entrada, placas medianas, que tem um valor um pouquinho mais alto, mas você já começa a poder rodar os jogos com algumas texturas ligadas, filtros, etc. E as high-end, que são as placas mais caras, você vai rodar tudo no Ultra, sem problema nenhum. Todas as placas que eu vou falar agora, essas configurações são para você poder jogar os jogos em 1080, ou seja, em Full HD. 4K eu não vou entrar nessa, porque o 4K ele está ainda engatinhando e é muito caro. Se você montar o computador 4K, você rodar com 60 FPS, acho que nenhum ainda conseguiu chegar lá. Nenhum ainda conseguiu. Dependendo do jogo, você não consegue 60 FPS nem a paulada. Né? Mas beleza. Da linha AMD, vamos para o alfabético então. Começa a partir da R7 260X, é uma placa de entrada, em média o valor dela é 450 até 600 reais. Você vai poder rodar quase todos os jogos que existem agora lá no mercado, no mínimo, com qualidade mínima, ou no médio, poder ligar alguma coisa, você tem que configurar o jogo, mas no mínimo você vai conseguir rodar os jogos em Full HD. Né? É uma placa boa, sinceramente é uma placa forte, tá? Ela é legal. Se você usar duas dela ainda, eu vou fazer um outro vídeo explicando o que é usar duas placas de vídeo, que no caso da AMD chama Crossfire e da Nvidia é o SLI que chama, mas isso fica para outro vídeo. Essa placa, inclusive, se você tiver duas, ela tem um escalonamento excelente. Agora a linha nova, que é a R7-300, é a R7-370, é uma placa boa também. É uma placa de entrada, ótima. Depois você vai subindo, R9, você vai pegar a R9-270X, a R9-280, 285, são placas médias da linha AMD. A R9-270X, inclusive a que eu tenho, eu jogo qualquer jogo, todos os jogos que eu peguei até agora eu consegui rodar tranquilamente. Quase todos eu rodei com tudo no máximo ou no alto, não tive problema nenhum. É uma placa que custa entre R$850 até R$1.100, depende do lugar que você vai procurar. Ela flutua conforme o valor do dólar. Eu paguei R$850 quando eu comprei. Comprei no ano passado, inclusive. A R9-280 é excelente, é uma placa muito boa. Está entre 900 e 1.200 reais, e a R9-285, uma excelente placa também. Essa eu não sei nem o valor dela. Depois, essas são as médias. E as high-end, no caso seria a R9-390, que é a nova placa da AMD, que deve estar na faixa de 3.500 a 4.000 reais. E a R9-290 e a 290X2, que é uma placa também nessa faixa de 3.500, 4.000 até 6.000 reais, depende de como você vai comprar. São placas high-end. Das placas médias para as high-end, você pode jogar qualquer jogo que tem no mercado agora, então não vai ter problema nenhum. Com as intermediárias, você vai ter que regular algum filtro ou outra, uma coisa assim, mas você vai jogar tudo, certo? Isso até hoje, a data do vídeo, não sei, cara. Os caras falam só um vídeo novo, um jogo novo amanhã e ferrou. Mas beleza. Agora vamos para a linha da Nvidia, que é a GeForce.
GTX, para você começar a jogar legal, ter uma performance decente, o jogo GTX 750 para cima. 750, tem a 750 Ti, também muito bom. Ela vai ficar mais ou menos na linha da R7 260X, mais ou menos. Ela é um pouquinho melhor que ela, mas elas ficam brigando mais ou menos nesse patamar, assim, sabe? Aí você vai editar um vídeo e ver que acabou o cartão e faltou falar das medianas da Nvidia. Vamos lá. A Nvidia, as placas medianas dela, elas começam a partir da 750 Ti, da 950, GTX 950, 950 e 960, são as duas placas que são as medianas até o momento da Nvidia. Alguns consideram a 700 e a GTX 970 também, mas nem a pau que aquela placa é uma placa mediana, é uma placa de R$3.000 ou R$2.500 e ela roda qualquer jogo. Você pegar agora no Ultra, com mais de 60 quadros, então ela não é mediana nem cavacatus. Então da Nvidia 950, que ela saiu semana passada, eu não tenho o valor dela aqui no Brasil ainda, lá fora ela custa na faixa de $150. Eu chutaria que no Brasil está entre 900 e R$1.000, que ela vai custar mais ou menos. A 960, a GTX 960 da Nvidia, ela também é uma placa é uma placa mediana dela. Ela briga mais ou menos com a R9 270 e a R9 280, mais ou menos. A faixa de preço dela é bem assim parecida, ela é um pouquinho mais cara. Ela saiu, acho que no começo desse ano, ou em abril, alguma coisa assim. Ela está custando entre R$1.000, você acha até por 900 e pouco, mas agora está na faixa de R$1.000 a 1.100, 1.150, por aí. Por isso que eu presumo que a GTX 950 custa um pouco entre 900 e 1.000, porque ela é um pouquinho inferior a ela. Essas são as medianas, as médias, né? E as top, as high-end delas são eu vou começar pela 970. 970 puta de uma placa excelente. Uma placa dessa em um octa-core da AMD ou i5, você roda qualquer jogo do mercado agora no Ultra, tranquilamente, vai rodar bem. Se o jogo não rodar, porque o jogo está bugado, o jogo não está bem programado, isso acontece também. Mas na maioria das vezes vai rodar, que é uma beleza. Essa maioria que eu falo é tipo 99%. Ela varia entre R$2.500 até R$3.000, é uma placa cara, mas muito boa. Depois dela nós temos a 780, que ela quase o dobro dessa placa. É uma excelente placa, está na faixa de mais ou menos R$3.500 a R$4.000, até dependendo do modelo dela, a marca dela, você chega a R$5.000 nela tranquilo. E a 900 não, e a Titan, que é a que vem depois dela, né? A Titan, se não me engano, ela é o dobro da 980. É uma puta de uma placa excelente. Eu não sei se ela chega a ser o dobro da 980, não. Eu acho que ela é um pouco, que é um pouco superior só. Mas esse um pouco dela é bruto. É uma placa caríssima também, de 5, 6 mil reais, até 8 mil você consegue achar uma. É uma placa excelente. Uma placa que você comprar agora, eu acho que daqui 5 anos você vai estar usando a mesma placa. Para você dar uma performance legal para uma placa dessa, FX 8350 ou i5, que é o novo, acho que é 44, eu vou até confirmar aqui. O i5, vamos ver aqui. Que a Intel me dá trocentos modelos, eu nunca sei qual que é o modelo deles, processador, CPU, bom. O i5, eu recomendaria para essa placa de vídeo o i5 4690K, ele está custando R$1.150 o processador. Ele vai puxar essa placa, ele vai mandar para ela o que ela pedir para ele. Lembra da história lá do tijolinho? Ela vai jogar 10 tijolos e o cara lá em cima vai pegar os 10 tijolos, tranquilamente, vai ficar um combo bem legal. Ou até o i7.
Porque o i5, o 4960K está custando 1.150 e o i7 4790 está custando 1.400. Então é até pareado, até pode chutar até o i7 4970, o 4790K, que ele tá custando R$1.500, então ele custa um pouquinho mais caro do que a versão que não é o K, que é o K, quando é da Intel, ele é que você pode dar o overclock. Todos os processadores que são da Intel, ele te dá um, sei lá, 4790, e o 4790K ele é destravado para você dar overclock nele. É bom, é legal. Os da linha da AMD, todos eles são destravados, não sei porque a Intel tem essa frescura, só para cobrar mais caro o processador. Mas o da AMD todos são destravados, você pode dar overclock com todos os processadores da linha FX dela. Então essa que seria a faixa de preço dessas placas de vídeo. Aí o cartão acaba. Vamos recapitular. Preços. Para uma linha de entrada, supondo que você vai comprar o FX 6300 ou 8350, que é da linha da AMD, todos esses computadores com de entrada, média e top, eu estou colocando 8 GB de RAM. Com os outros GB de RAM e uma placa de vídeo, se for da linha que seja da AMD R7 260X de entrada, ou a GTX 970, GTX 750, a gente começa a avaliar já mais ou menos R$1.600 a R$1.800 mediano. Eu nem pus a Intel nessa, né, porque o processador dela, o i5, ele já vai uma boa parte que seja desse nosso orçamento. Se você quiser pelo i5, ele está na faixa de R$800, né, só o processador. Então eu já iria para mais ou menos uns R$2.300, R$2.400 com o i5. Intermediário, que seriam os médios, né? Você pode manter o FX 6300, mas você pode pôr um processador um pouquinho mais forte que ele, que é o 8350. Mais uns 8 GB de RAM, aí a placa de vídeo nós já iríamos por umas placas melhores, umas que vão dar uma performance melhor nos jogos. Da linha da AMD R9 270X, R9 280, R9 285. Agora tem a nova também, que é a R9 370 também. Ou da linha da NVIDIA, nós teríamos a GTX 960 e a GTX 950. Excelentes placas também. Elas são mais modernas, elas são um pouquinho mais caras do que as da AMD. A gente nesse patamar mediano, nós já vamos começar entre uns R$2.100 até uns R$2.800, por aí, depende do processador. Com o i5, ele vai chegar quase em R$3.000, mais ou menos. E da linha que seria o high-end, né, que são os mais tops, da linha da AMD eu começaria com o FX 9590, que é um processador de 5 GHz e 8 núcleos, ele está na faixa de R$800 mais ou menos. Dependendo do lugar que você procurar, ele está até uns R$1.000. E eu da linha da Intel eu manteria o i5, que é um excelente processador. Não há necessidade de você ter um i7. Na verdade, para jogo o i7 ele é um overkill, você não precisa dele. Ele não é usado em toda a sua potência para jogos, até o momento. Se você quiser comprar o i7, tudo bem, tá R$1.600 o novo, que é o 4470, 4490, alguma coisa. Excelente, você não vai se arrepender, você vai ter processador por uns 5, 6 anos. Mas você pode economizar um pouquinho nele, pegar o i5, você vai economizar, sei lá, R$500, R$600, investir isso numa placa de vídeo melhor. Né? Então, o high-end, então eu colocaria da linha Intel o i5 ou da linha AMD 9590. E
as placas de vídeo a partir da R9 290 da linha da AMD, a 290X2 ou a R9 390. Da linha da NVIDIA, a GTX 970, na faixa de R$2.000 mais ou menos, R$2.500. GTX 980 ou a TI, né, 980 e 980 Ti, elas estão na faixa de R$3.500, R$4.000, depende do lugar que você olha. E depois a Titan, né, que é uma placa muito poderosa, na faixa de pelo menos R$6.500, até varia até R$8.000. Quando ela saiu, ela estava custando R$12.000, acho que foi em janeiro, alguma coisa assim. R$12.000 a placa de vídeo. É high-end, melhor que você vai conseguir. Eu recomendaria massivamente um computador mediano. Se você pegar um i5 com uma 960, você vai ter uma performance bem legal para todos os jogos, principalmente as pessoas que perguntam aqui no meu canal sobre jogos, tudo. Você vai rodar o Batman, esse novo que é o Arkham Knight, você vai rodar o Dying Light, jogos, você vai rodar o The Witcher 3, jogos pesados, o GTA V, você vai rodar, alguns deles você vai botar tudo ultra e você vai rodar tranquilo. Da linha da AMD você pega o FX 6300 ou 8350, o 8350 custa R$100 a mais do que o 6300, mas tem 2 núcleos a mais. Quando sair o DirectX 12, os jogos começarem a ser feitos nele, ele vai usar bastante os núcleos. Eu tenho certeza que ele vai ter muito mais vantagem do que o i5, porque o i5 ele é um processador com 4 núcleos e o da AMD tem 8 núcleos físicos. Então a performance eu tenho quase certeza de que vai ser melhor, pelo menos nos testes que a gente está vendo agora, ele está levando vantagem. Ele está já da linha lá do i7. Mas então você vai ter uma performance legal. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho o FX 6300 com uma R9 270X. Eu rodo o Dying Light com tudo no Ultra, com pelo menos 40, 50 FPS. Eu rodo o The Witcher com tudo no máximo, ele fica com 35, 40 FPS. Eu dou uma reguladinha nele, eu consigo rodar com uns 55, 60. Que mais? Eu rodo GTA V nele, geralmente acima de 50 quadros por segundo, com tudo no Ultra. E ele é uma mistura de um computador intermediário com um de entrada, então você tem uma performance legal. Ele fica muito mais em conta do que você pagar R$10.000 numa máquina, e você pode investir em outras coisas, como caixa de som, mouse decente, teclado decente. Então é legal para vocês dar uma pesquisada nisso, vendo isso que eu falei, e ver o que se encaixa melhor no orçamento que vocês têm aí. Vocês vão poder montar um computador legal. Monte um, não compre pronto de Casas Bahia com todas as coisas, porque você não vai conseguir rodar jogo, não adianta. E notebook também não dá, o notebook gamer começa a partir de 6.000. E você não vai ter a performance que você tem com um desktop. Então, você quer um computador para jogos, para games, você precisa ter um desktop. Eu espero que tenha ajudado, né, vocês em algum sentido, entender um pouco melhor como montar um computador. Dúvidas que vocês tiverem, só que pergunta aí abaixo que eu vou responder assim que for possível. E assista os outros vídeos que tem aqui no canal. Eu tenho outros vídeos falando sobre mouse. Esse mouse aqui que é o mouse gamer. Sobre fonte, como você escolhe uma boa fonte, como você configura legal o seu computador, coisas assim. Pode ser útil para vocês ou pode ser útil para algum amigo. Eu tenho também o Facebook, que é do canal, o link também está aqui na descrição. E vejo vocês na próxima. Eu vou fazer mais vídeos agora. E as perguntas que vocês foram colocando aqui, eu provavelmente vou responder nos próximos vídeos, assim como foi esse vídeo. Valeu, galera. Aí, obrigadão por você ter assistido e fiquem com Deus.